Após um empate e uma derrota no comando do Guarani, Chamusca tinha na noite de ontem contra o Operário a chance de várias coisas: sair da lanterna do campeonato, escapar da zona de rebaixamento e acalmar o ânimo de uma torcida que novamente compareceu ao Brinco de Ouro. O adversário, um time que nunca tinha sequer marcado um gol no estádio alviverde, e aproveitando o retrospecto positivo contra os paranaenses, o Guarani foi quem mais criou no começo do primeiro tempo. Lucão do Break, em 2 oportunidades, passou muito perto de abrir o placar. Depois o camisa 9 deu essa bela assistência para Ronaldo Alves, que surpreendentemente chegou no ataque e chutou na rede pelo lado de fora. Mas as coisas começaram a se complicar para o Guarani quando o próprio Ronaldo Alves saiu lesionado aos 23 minutos. Um pouco mais tarde, Diogo Matheus ainda tentou fazer o primeiro para o Guarani, mas quem se beneficiou com a boa pontaria foram os visitantes. Silvinho chutou da entrada da área e colocou no canto de Kozlinski para abrir o placar. Final de primeiro tempo e muita insatisfação de uma torcida que até o primeiro gol estava ao lado da equipe. E o chacoalhão no vestiário pareceu resolver. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Vanderlei fez uma ótima defesa e na sequência do lance o árbitro pegou mão de Silvinho dentro da área e assinalou pênalti para o Guarani. A chance do empate e da reconciliação estavam nos pés de Giovanni Augusto, mas o camisa 10 foi para a cobrança e parou primeiro em Vanderlei e depois no travessão. Na trave, Giovanni Augusto meteu o pé direito, ela explodiu no travessão e não entrou. Foram muitas tentativas alviverdes até o momento crucial da partida. Foram 21 finalizações contra 10, 16 só no segundo tempo, a gente jogando 35 minutos com jogador a menos, 12 finalizações de dentro da área, 7 escanteios contra 1. Então, esses números agora não têm fundamento nenhum, mas é uma realidade. Aos 14 minutos do segundo tempo, o Diogo Matheus cometeu falta em Arnaldo e foi expulso. Mas mesmo com um homem a menos, era o Guarani quem chegava com mais perigo ao gol adversário. Paulo Sérgio, cobrando falta, mostrou que a pontaria do Operário realmente estava em dia. E aos 38 minutos, Tomás Bastos, que tinha acabado de entrar, confirmou isso. Chutou mais uma vez de fora da área e marcou mais um golaço para os visitantes. Gol do Operário! E 4 minutos depois, um lance que parecia replay, mas não era. Giovanni Pavani, mais uma vez de longa distância, chutou forte e decretou a vitória do Operário na cidade de Campinas. Do Operário! Final de jogo no Brinco de Ouro, Operário 3, Guarani 0. No segundo jogo consecutivo dentro do Brinco de Ouro, o Guarani desperdiçou mais uma vez a chance de conquistar os 3 pontos e sair da lanterna do Campeonato Brasileiro. Com essa derrota, o Bugre chega ao 7º jogo consecutivo sem vitória na competição. Agora a próxima chance de voltar a se reabilitar é no domingo, quando a equipe enfrenta o Novo Horizontino fora de casa. Na verdade, eu estou muito chateado como todos e o torcedor tem toda a razão. Qualquer reclamação que o torcedor fizer nesse momento, ele está coberto de razão, pelo resultado, pelo que aconteceu no jogo hoje. E eu tenho procurado, foi a minha primeira derrota aqui no Brinco, comandando o Guarani. Isso também é um momento a gente iria perder, ninguém fica invicto a vida toda, mas a forma como a vitória foi construída, isso realmente nos deixa muito chateado, preocupado com o momento do clube. Antes da entrevista do Marcelo Chamusca, o presidente do Guarani, veio à entrevista coletiva, Ricardo Moisés, para falar inclusive sobre o apoio ao técnico e também ao Michel Alves. Confira aí. Diferente do modo tradicional, quem abriu a coletiva na noite de ontem após a derrota do Guarani no Brinco de Ouro foi o presidente Ricardo Moisés. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas
a nação bugrina pela situação que a gente está vivendo. É uma situação inaceitável e não vai faltar esforço nem da diretoria, nem do departamento de futebol, nem dos jogadores para a gente tirar o Guarani dessa situação. Então, em primeiro lugar, desculpa a nação bugrina, é inaceitável isso e a gente vai reverter essa situação. E além dos diversos pedidos de desculpas à torcida pela derrota, Ricardo Moisés também assegurou a permanência e o respaldo aos profissionais que comandam o futebol do clube. Tanto o Michel Alves quanto a comissão técnica tem sim o respaldo do Guarani. O Michel já está há mais tempo aqui no clube, mas o Chamusca chegou agora, se eu não me engano é o terceiro jogo dele. A gente tem que ter sim uma sequência, tem que ter tranquilidade, que as coisas vão acontecer e a gente vai sair dessa situação. Quando perguntado sobre os possíveis reforços na janela de transferências do meio do ano, o presidente disse que o clube não vai medir esforços para trazer novas peças para a sequência do campeonato. O Guarani não medirá esforços, tá? A gente está muito seguro financeiramente. A gente já vem nos últimos meses pagando todo o staff do Guarani, todos os jogadores e funcionários na primeira semana do mês. Então a gente vem muito seguro financeiro. E a gente tem sim condições de reforçar o que for necessário para o Guarani sair dessa situação. Se tiver que contratar 1 ou 10, se tiver que fazer trocas, a gente não mede esforço e vai fazer o que tiver que fazer para superar essa situação. Bem, vamos analisar aqui. Ô Gleger, você esteve na transmissão de ontem, em placar de 3-0. O que você achou do jogo? Batista, o Guarani começou bem a partida, né? Nós falávamos, inclusive, criando algumas oportunidades, né? Mas assim, o problema é, eu acho, né? Nós falávamos inclusive eu e o CH em off, eu acho que é o emocional desse time, né? E a prova maior disso aí foi a hora que termina o jogo, o Lucão do Break saiu lá, que pelo amor de Deus, né, ô Lucão? Pera aí, amigão, e outra coisa também, né? Resolve dentro do campo. Dentro do campo. Saiu chorando, mas chorando copiosamente. Mas tem que resolver dentro do campo. O Guarani perdeu aí o Ronaldo Alves, que estava bem no jogo. Eu acho que a partir daí o Guarani começou a ter dificuldade. O Operário partiu para cima, né? O pênalti do Guarani foi bem assinalado, mas aí o Giovanni Augusto também, né? É os jogadores de responsabilidade, jogadores que tem que chamar. Eu sempre tenho cobrado muito isso. Quando um time está nessa situação, se você não tiver os caras experientes, né? Chamando a responsabilidade, trazendo os outros juntos, não sai do atolo não, gente. Não sai. Pô, Giovanni Augusto, o Vanderlei fez uma belíssima defesa, eu concordo. Mas se dá no chão, se tira do goleiro, não pega. Entendeu? Então faltou um pouco mais, né, de inteligência, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de experiência e um pouco mais de concentração para o seu Giovanni Augusto. Porque a situação já é ruim. Tá perdendo o jogo. E aí cai no colo. Isso daí, ó, acho que foi 2 minutos, né, do segundo tempo. Sim. 2 minutos do segundo tempo. Faz o gol de empate aí, pô, traz a torcida pra junto, né? Traz o time cresce emocionalmente no jogo e você pode conseguir uma virada, mas não. Aí perde o pênalti, começa a errar passe, começa a errar um gol atrás do outro. Aí o Chamusca, nós finalizamos 10 vezes mais do que o adversário, mas aí é bola na rede, gente. É competência. O Operário chutou 4 vezes no gol do Guarani, 4. 3 gols e uma na trave, que foi uma falta do Paulo Sérgio. Isso é que é eficiência. Não adianta você chutar por chutar. Não adianta você estar ali por estar. E volto a repetir, eu não gostei da atitude do Lucão. Não gostei. Quer chorar, a gente entende, né? Se emocionou, mas tem que ser lá dentro do vestiário. Porque aí atrás todo mundo, ai, coitadinho do Lucão, estava chorando porque perdeu. Não, ele teve 2 chances para fazer o gol. Por que não fez o gol? Por que não estava concentrado? Sabe o que ia acontecer, Lucão? Você ia sair sorrindo e o Guarani ia ganhar o jogo. Então me desculpe, eu joguei bola há 20 anos e eu sempre falava com os caras, ó, seguinte, ó, quer ficar emocionado, quer chorar? Lá dentro do vestiário, lá nós, lá na hora de abraçar, na hora de fazer a oração, na hora da reunião, de chamar todo mundo, aí sim. Mas isso daí, na minha opinião, jogou todo mundo contra o elenco, porque aí a imagem foi muito clara. Pô, o Tigrão, inclusive, na transmissão disse, peraí, ele pode ter recebido aí uma notícia ruim, alguma coisa parecida, porque do jeito que ele estava, então, Batista, o que está faltando para o Guarani é jogar futebol. Está criando, tá tentando, tá jogando, mas assim, tem que converter em gol. E o emocional, na minha opinião, porque a hora que o Guarani toma o gol, a bala
completamente o emocional do time. E aí não conseguiu jogar, não conseguiu mais executar absolutamente nada. Foi para o vestiário, voltou bem, voltou melhor, teve o pênalti, e aí o que acontece? Erra. Aí volta novamente lá atrás, quando tinha tomado o gol. Emocional lá embaixo, e aí não conseguiu controlar o jogo. E para você, CH, Guarani apanha em casa, toma de 3 do Operário. O que você achou? O jogo, para mim, tem 3 aspectos determinantes para a derrota do Guarani. O primeiro foi a saída do Ronaldo Alves. O Hernando está completamente fora do planeta. O gol não foi só culpa dele, foi do Índio também. O setor direito de marcação do Guarani ficou até se adaptar, tanto é que o Índio começou mal o jogo e terminou bem o primeiro tempo. Esse foi um aspecto, a saída do Ronaldo Alves. Segundo aspecto, o Chamusca errou. O Rodrigo Andrade não tinha condição de permanecer no segundo tempo no campo. Fisicamente eu estou falando. Ele tinha que ter deixado um pouco mais o Índio. É o que eu teria feito. E o pênalti, né, Batista? Você percebe o problema emocional que o time está enfrentando do jeito que o Giovanni Augusto bateu o pênalti. Ele pôs uma força demasiada na bola. Ali você tem que... E ele é um cara que treina pênalti. Ele não bate daquele jeito, Batista. Ele não bate daquele jeito. Para bater com força, ele tinha que dar uma bomba no meio do gol e empatar o jogo, não é? Então, para mim está muito claro. Primeiro, o treinador foi trocado, foi substituído, o time piorou, mas piorou bastante nas mãos do Chamusca. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, que emocionalmente você vê que a bola queima nos pés, os erros de passe, a tomada de decisões completamente equivocadas. Então, para mim, o Guarani está com uma carga emocional muito forte e esse grupo não está dando conta dessa pressão. Então, vai ter bastante trabalho a diretoria e o Chamusca para melhorar e para mudar esse aspecto que é vergonhoso, infelizmente. A classificação aqui na tela, vamos dar uma olhada na posição dos 2 times na tábua de classificação. Primeira página, está aí o Cruzeiro liderando. Mudando aqui a segunda página, o Ituano aparece nela, está lá com 10 pontos, 16º colocado. E a última página, o tacho do capeta. Vamos ver quem é que está nadando nele. Aí o Criciúma, Vila Nova, Ponte com 9, é o 19º colocado. E o Guarani, 20ª colocação, também com 9 pontos. A diferença aqui são os critérios de desempate, né? Ponte Preta tem 2 vitórias e o Guarani tem apenas 1 vitória.